Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Oliver, professor de Geografia, e essa é a segunda aula do nosso curso de Climatologia. Bora lá? Bem, no primeiro capítulo, nossa primeira aula, a gente viu a atmosfera, seus fatores, como ela funciona, como ela nos protege aí do espaço sideral, dos raios ultravioleta, dos meteoros. E hoje a gente vai ver os elementos e fatores do clima, que são basicamente elementos pressão atmosférica, temperatura e umidade, e elas vão ser influenciadas pelos fatores climáticos. A latitude, a altitude, se está perto ou longe do mar, as massas de ar que se deslocam, a vegetação, correntes marítimas e o relevo. Primeiro, vamos entender um pouco então como funcionam os elementos climáticos. A gente tem aqui pressão atmosférica, temperatura e umidade. Esses três elementos, que são o que nós, seres humanos, sentimos na pele, basicamente, e que vão influenciar o clima de onde a gente está, podem ser entendidos a partir do seguinte. A alta pressão é quando o ar desce de cima para baixo, e a baixa pressão é o ar se deslocando de baixo para cima. Baixa pressão atrai chuva, porque você tem a convecção do ar, Você pega a umidade que está embaixo, leva ela para cima e quando ela resfria, ela condensa e forma nuvens e, consequentemente, às vezes chuva. E a alta pressão é quando o ar desce de cima para baixo, ou seja, não há convecção do ar e ela fica impedida de formar nuvens. Vamos dar uma olhada aqui no mapa de pressão atmosférica, aqui no site do wind.com, que é um ótimo site para a gente entender o clima. Essa aula está sendo gravada no dia 14/9 às 9h30 da manhã e esse é o mapa atual da pressão atmosférica. As áreas em laranja significam alta pressão, quanto mais marrom, mais alta pressão, e as áreas em azul, baixa pressão. A gente vai ver que ao longo do dia, essas áreas de alta e baixa pressão vão se movimentar e vão alterar as relações de temperatura e umidade nos lugares também. Para a gente começar aqui, a gente tem aqui, no meio do Oceano Atlântico, uma alta pressão muito grande, que a gente vai trabalhar mais para frente, mas ela é a massa polar atlântica. E aqui a gente tem uma baixa pressão, que forma a massa tropical continental, massas de ar, que a gente vai ver logo mais. Mas para a gente começar a entender, a gente está aqui às 9 da manhã e a gente tem essa influência das massas de ar. Percebam que a alta pressão gira no sentido anti-horário aqui no hemisfério sul, ou seja, os ventos seguem nessa direção. E a baixa pressão, como nesse caso, segue no sentido horário, A gente consegue ver o vento girando aqui no sentido horário, tá bom? Isso é importante porque Belo Horizonte, que está localizado aqui, a uma distância considerável do oceano, recebe os ventos do oceano, porque a circulação anticiclônica joga o ar sobre Belo Horizonte, o ar oceânico sobre Belo Horizonte. Se a circulação anticiclônica fosse no sentido horário, no outro lado, se estivesse atuando uma alta pressão sobre Belo Horizonte, receberemos o ar vindo do continente e não do oceano, tá bom? Isso é importante porque quando a gente vai trabalhar a umidade, a gente vai ver como que a alta pressão influencia aqui na umidade em Belo Horizonte. E a baixa pressão do continente vai influenciar também nessa umidade e na temperatura ao longo do dia. Vamos lá? Vamos passar aqui para ver como vão estar às 4 horas da tarde. Você vai perceber que essa baixa pressão vai ganhar tamanho, ela vai aumentar, Você percebe que essa área aqui ficou muito maior do que de manhã. E por que ela vai aumentar? Porque com a incidência dos raios solares vai ter mais calor, então teremos mais umidade evaporando, subindo, e quanto mais esse processo acontece, mais quente, mais a baixa pressão aumenta. Beleza? Porque o ar está subindo e quando o ar sobe, ele deixa um espaço que é ocupado pelo outro ar. Esse ar que começa a deslocar e a subir, formando essa baixa pressão. Voltando aqui, temos a temperatura, que está diretamente ligada à pressão atmosférica, e também a umidade, que é também diretamente ligada à temperatura e à pressão atmosférica. Tá bom? Mas a umidade é mais ligada à pressão atmosférica do que à temperatura, e a gente vai ver por quê. Então a gente volta aqui no mapa para a gente perceber uma coisa. Essa área aqui, esse valor 1031, significa a força dessa alta pressão, e a gente vê as isolinhas aqui,
as linhas de pressão. Elas estão aqui 26, 1024, 1022 e aqui 1000, né? Baixas pressões são de 1000 para baixo, beleza? Vou mudar aqui a camada para temperatura, mantendo as linhas de pressão para a gente ver. Vou voltar aqui às 9 horas da manhã, como está agora, e vocês percebem que a área em vermelha é mais quente, a amarela tem uma temperatura, por exemplo, de 20 graus aqui, né, relativamente. A laranja acima de 30. Aqui, próximo verde, está mais frio, o azul já está abaixo de 0, beleza? Essa é a legenda do mapa. A gente está vendo aqui uma temperatura quente agora de manhã e que com a expansão da baixa pressão, né, e o calor do dia expande ela, a gente percebe que cidades vão chegar a 40 graus aqui no Paraguai, Campo Grande 38, Cuiabá 36, Belo Horizonte vai chegar a 30, né? A gente tem uma expansão dessa área de baixa pressão, né? E essa área de alta pressão está atuando aqui, mas ela não consegue... as duas áreas de pressão colidem aqui, próximo a Belo Horizonte. Você tem essa linha aqui passando, está dividindo basicamente elas. E você vai ver a diferença da influência da pressão aqui sobre Belo Horizonte, tá? E agora a gente vai ver a umidade. E percebemos, vamos voltar aqui 9 da manhã. 9 da manhã, muita umidade aqui no litoral, com a alta pressão. Apesar da alta pressão trazer pouca nebulosidade, como ela está sobre o oceano, ela está jogando a umidade oceânica que evapora, e como o oceano é muita água, né, só água, então joga água sobre o continente, então você tem muita umidade aqui, e você vai ver que ao longo do dia essa umidade dentro do continente vai reduzir drasticamente, né? A gente já vai ter áreas aqui, opa, deixa eu voltar aqui, 4 horas da tarde, que eram as outras horas, né? A gente tem aqui uma área de seca muito grande, né? Onde a baixa pressão está atuando, ela expande e tem menos umidade. Mas não necessariamente a umidade está sendo relacionada aqui à temperatura, porque a gente tem áreas aqui na Amazônia que são muito úmidas, né? A questão é que a gente vai trabalhar massas de ar logo à frente, e essa massa de ar tropical, né, o clima tropical, ele é uma parte do ano seca e outra parte do ano úmida. Então, ao longo do ano, a massa tropical varia. Como a gente está no fim do inverno, no fim da estação seca, ao longo do dia ela fica muito seca, mas chegando à noite, né, ela volta a ficar úmida, né, porque sem incidência solar para evaporação, e aí a vegetação joga bastante umidade de novo. E olha só Belo Horizonte aqui, com 94% de umidade, basicamente, por causa da confluência aqui da alta pressão trazendo a umidade atlântica, tá bom? Então é basicamente isso. A gente viu aqui como que a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade formam e variam o clima da região, né? Eles são elementos climáticos que vão atuar diretamente aí ao longo dos dias. Beleza, pessoal? Então a gente volta aqui para a gente ver, né, os fatores climáticos agora, né? Como que eles vão mudar, interferir nessa pressão, nessa temperatura e nessa umidade. O primeiro fator climático é a latitude, né? Quanto mais próximo do Equador, né, mais quente, ou seja, recebe mais insolação ao longo do dia, então são áreas mais quentes, assim como os polos são as áreas que menos recebem insolação, radiação solar, perdão. Corta, volta. E os polos, volta já. 1, 2, 3. E os polos vão receber aqui uma área menos radiação solar e vão ser áreas mais frias. Então, quanto mais perto do Equador, mais quente. E quanto mais distante do Equador, mais frio. Essa é a primeira coisa a gente entender dos locais, das relações do clima, tá bom? O segundo fator analisado aqui vai ser a altitude. E a gente vai perceber que quanto mais sobe, mais frio fica, né? A gente tem um mapa aqui, um gráfico que traz que a cada 1 quilômetro, ou seja, 1000 metros que a gente sobe, a temperatura cai 6 graus. Em média, né? Porque vai ter alguns fatores que vão modificar isso, mas para a gente ficar didaticamente aqui, vamos levar esse número. Então a gente tem dois mapas de temperatura, e que a gente não tem um mapa de altitude, mas claramente é possível perceber que essas áreas aqui
são mais elevadas, né? Lembra do mapa de temperatura lá? Quanto mais vermelho, mais quente, quanto mais verde e azul, mais frio. Então a gente tem aqui um recorte da América do Sul, com a região do Chaco, do Pantanal, da Amazônia aqui. Você percebe que está bem quente. E de repente, na mesma latitude, ou seja, deveria estar recebendo a mesma radiação solar, deveria ter a mesma temperatura. Mas como está aqui a Cordilheira dos Andes, 6.000 metros, 5.000 metros de altitude, você percebe que é uma área bem mais fria. Essa cidade aqui está fazendo 8 graus e aqui está 38 graus e basicamente poucos quilômetros de distância, né? Mas a altitude influenciando bastante, tá bom? E aqui a gente percebe que as áreas em azul são áreas, aqui está o Himalaia, aqui está os Alpes na Itália, aqui está o Cáucaso, a gente tem aqui na nascente do Nilo as grandes altitudes aqui, o Kilimanjaro no Quênia, as montanhas lá da África. Então a gente percebe que mesmo próximo ao Equador, em áreas que estão mais quentes do que outras, a altitude faz bastante diferença, né? Isso vai trazer como a gente falar do clima específico de Belo Horizonte, como a gente está na altitude, um conforto térmico maior para a cidade, comparado com cidades que estão próximas, mas que estão na altitude mais baixa. Beleza? Então agora a gente vai vir aqui num outro fator muito importante, que é maritimidade e continentalidade, né? O que é isso? Bem, esse é um mapa da temperatura do mar. Então, a gente vai começar a perceber algumas coisas. A continentalidade é a distância que você está do litoral. E a maritimidade são locais próximos ao litoral, né? Ou no litoral, próximos ao mar, que vai ter uma influência direta das correntes, da temperatura, dos ventos oceânicos, né? E dos fatores que vão influenciar no clima, que é um fator muito importante. Por exemplo, quanto mais dentro do continente, maior a variação térmica, né? Porque você recebe muito calor de dia, muita radiação solar, a Terra absorve o calor, mas à noite ela perde muito calor. E no litoral, a água ela perde menos calor, né? Ela recebe um calor de dia e ela mantém a temperatura basicamente a mesma à noite, né? Ela não varia tanto. Então, locais próximos ao litoral têm uma menor variação térmica ao longo do ano, ao longo do dia, e quanto mais longe do litoral, maior essa variação térmica, beleza? A gente vai ver isso quando a gente estiver estudando os climas específicos de alguns locais, e eu vou trazer mais exemplos. Agora a gente vai trazer aqui, eu vou pegar correntes marítimas para a gente continuar aqui no litoral, né? Eu vou abrir aqui um mapa das correntes marítimas, vou fechar a pressão. A gente percebe aqui duas coisas. Correntes marítimas muito fortes, como aqui do corrente do Golfo, né? Que joga vamos voltar aqui na temperatura do mar. Temperatura do mar, cadê você? Aqui. A gente vai ver como que a corrente do Golfo aqui, né, joga joga uma água quente aqui bem para o norte. E aí a gente vai ter a temperatura de áreas como a Inglaterra, que está bem ao norte, né, muito mais quente do que áreas mais dentro do continente, né? A gente está aqui no litoral da Inglaterra, que está no mesmo latitude aqui do Canadá, na mesma latitude aqui da Sibéria, na Rússia, e aqui está muito mais frio, muito mais distante do oceano, e aqui está muito mais quente por causa da corrente do Golfo, beleza? Agora a gente vai ver aqui massas de ar, né, que são muito importantes, que vão influenciar bastante a gente ao longo do ano. Então aqui eu peguei da América do Sul, a gente vai ter essas massas de ar atuando, que são as mais importantes, né, ao longo do ano, e a gente vai entender o seguinte: massas de ar basicamente são grandes bolhas de ar, né, com características específicas. A gente tem no Brasil, durante o verão, 3 massas que vão atuar com mais intensidade, e a massa polar atlântica ela vai atuar com menos intensidade, ela vai ficar restrita aqui ao sul do Brasil, e é uma massa fria, é uma massa seca, às vezes ela traz um pouco de umidade, mas não muita. A gente vai ter a massa tropical continental, uma massa bem seca atuando, né, agora, ao longo do ano. E ela vai ficar mais úmida, ela vai acabar juntando-se com a massa equatorial continental ao longo do verão e vai permitir chuva aqui, porque o clima tropical, você tem um inverno seco e o verão úmido. A gente vai ter a massa tropical atlântica,
que atua sobre Belo Horizonte. Vamos voltar aqui nesse mapa da pressão. Então, essa que agora, lembra que eu falei, né? É a massa tropical continental, com pouca umidade e muito calor. Essa aqui é a massa polar atlântica, que refrescou Belo Horizonte, que estava muito quente esses dias. E ela traz umidade, traz frio, né? Vamos ver a temperatura, a diferença, como que ela é uma massa de ar fria. Então, massas de ar basicamente são grandes bolhas de ar que vão trazer o que está contido dela, calor ou não, umidade muito ou pouca, né? E elas movimentam ao longo do ano, ao longo dos dias, né? A gente vê aqui que a massa, por exemplo, a massa polar, ela tende a vir para cá, para o oceano, passa aqui. A gente tem a massa continental que se expande ao longo do dia e contrai à noite. A massa equatorial também. E às vezes ela traz a umidade da Amazônia e vai chover aqui no sudeste. A massa tropical atlântica é uma massa úmida que vai trazer bastante umidade aqui, que vai fazer chuva também, vai permitir que Belo Horizonte no inverno fique mais fresca, né? E a gente vai ver aqui algumas coisas. Eu vou diminuir aqui o zoom e vou passar ao longo dos dias para a gente ver como que essas massas vão atuar aqui no continente. Vocês percebem que aqui a gente tem uma massa polar atlântica se formando, a massa polar atlântica tropical atlântica vai vir para cá, ela é uma massa polar, mas quando ela chega aqui, ela começa a se torna tropical, então ela perde temperatura, mas permanece com umidade, né? A gente tem a massa polar de alta pressão, a massa tropical continental de baixa pressão. A gente está vendo aqui que essa massa vai deslocar, né? Ela está deslocando para cá. A massa equatorial está aqui em cima, muito quente e úmida. A gente pode ver a umidade aqui, ó. E como é muito mais úmida a massa equatorial, né? Por causa da floresta amazônica. Então a gente está vendo aqui como que, olha só, ao longo do dia, como cada massa elas atua ao longo do dia, né? Elas aumentam de tamanho, diminuem de tamanho, se deslocam e trazem influências aqui para o clima, né? A gente vai ver quando a massa, agora que a gente está nessa transição, no mês de outubro, né? Do fim do inverno para o verão, do clima seco e frio para o clima quente e úmido, como que ela vai influenciando, né? Aqui pra gente. A gente está vendo aqui ela se deslocando, ó, essa massa polar vai se tornando a massa tropical, a massa tropical continental aqui quente, ela vai esquentando, ela vai expandindo ao longo do dia, ela chega até Belo Horizonte, depois ela contrai, dependendo da atuação da massa tropical atlântica, que empurra o ar quente e mantém ele preso ali no interior do continente. Beleza, pessoal? Então essa é uma ideia, a forma da gente poder ver como que essas massas de ar vão atuando, como que elas mudam o clima, qual que é a pressão atmosférica que elas atuam, né, que atuam nelas, e como que a umidade fica com a passagem delas, né? Entendido? Massas de ar são muito importantes. A gente está vendo o começo aqui, é só uma introdução, então nós vamos ter mais tempo depois para avaliar. Aqui é o mapa das correntes, né, que eu mostrei ali agora há pouco. Temos aqui as correntes do Golfo, né, que eu mostrei jogando ar quente aqui, água um pouco mais aquecida do oceano, permitindo que, mesmo na grande latitude aqui de Londres, né, da Inglaterra, seja um lugar não congelado, tenha vida e não seja muito frio. A gente tem aqui, geralmente, onde tem corrente fria, formação de desertos, aqui na Califórnia, aqui a corrente de Humboldt forma no Atacama, aqui no Kalahari, tem a corrente de Bengala que veio da Antártida, a gente tem essa corrente da Antártida que forma um grande deserto aqui também, e aqui o Saara, que tem uma corrente fria que desce aqui. Então, em geral, onde tem corrente fria, né, vai ter também um deserto, porque a corrente fria, ela impede a formação de chuva. Então a gente vai ter aí, né, porque a corrente fria, ela traz menos umidade, né, menos água evapora, então você tem menos umidade para formar chuva, e aí você mantém uma área seca até formar um deserto. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o menu. Agora a gente vai ver as três que faltam: a vegetação, o relevo e a ação humana, né? Primeiro vamos no relevo para a gente ver uma coisa interessante. O relevo, como é que ele pode influenciar no clima? Além da altitude, né? Obviamente, se está no lugar mais alto é mais frio, como a gente já viu. O relevo ele pode barrar, né, a passagem de massas de ar. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o mapa, Belo Horizonte está nessa área aqui,
E esse aqui é um mapa de umidade, né? Um mapa não, uma imagem de satélite, que a gente pode perceber claramente as nuvens que são lançadas aqui pela massa tropical atlântica, que a gente viu lá. Essa é uma imagem do mesmo dia de hoje, dia 14 de outubro. Então a gente tem a massa de ar atlântica, vamos voltar nela para a gente ver como é que ela está funcionando. Ó, a massa de ar atlântica está aqui atuando, jogando umidade em Belo Horizonte. Mas temos aqui também o espinhaço, e o espinhaço barra essa umidade, né? Ele é um relevo alto, a umidade vem e é barrada aqui, formando uma grande quantidade de nuvens do lado a leste aqui, né? A barra-vento. E do outro lado, a oeste, a solta-vento, a gente vai ter o cerrado, que é uma área muito mais seca, uma vegetação diferente. Então a gente tem o bioma, né, do cerrado e da Mata Atlântica influenciados aqui nessa região pelo espinhaço, né, que vai dividir os dois biomas numa área bem pequena até, não são muitos quilômetros de largura, mas é suficiente para barrar os ventos e a umidade, deixando aqui uma área com muito mais vegetação, com muito mais umidade, grande porte, e aqui o cerrado, uma área muito mais quente, mais seca. Beleza? A gente tem no Nordeste também o Planalto da Borborema, que barra também bastante umidade do oceano, que forma o semiárido. E esse exemplo aqui, como a gente está em Belo Horizonte, né, a gente vai entendendo mais fácil, tá bom? Vou mostrar a vegetação agora, né, que a gente tem aqui, é aquela mesma ideia. Se a gente está numa área, esse aqui é o mapa de umidade relacionado a essa imagem de satélite, né, que a gente viu agora. Então a gente vê uma área muito mais úmida desse lado e muito mais seca desse lado. Aqui é o cerrado, aqui é a Mata Atlântica e aqui está o espinhaço barrando a umidade. A gente está vendo tanto na imagem de satélite quanto aqui agora no mapa de umidade, como que o relevo barra a umidade e forma uma vegetação diferente que vai influenciar no clima. Mesma latitude, basicamente, Conceição do Mato Dentro, Santana do Pirapama, basicamente a mesma altitude, mas há uma diferença muito grande, porque aqui você tem muito mais vegetação, que além de evapotranspirar e lançar mais umidade, também traz sombra, absorve radiação solar, então você tem menos radiação solar atingindo o solo e aquecendo o ar, beleza? E para a gente fechar aqui os fatores, voltei aqui no menu e agora a gente vai para o antrópico, para ilha de calor. Vão ter outros, mas a ilha de calor é o exemplo mais claro, né? A gente ainda vai falar do aquecimento global, de como que emitir combustíveis fósseis altera o clima, mas hoje a gente vai trabalhar aqui no curto espaço, no espaço pequeno, né? Relativamente pequeno, porque a gente está falando de São Paulo aqui como exemplo, de como que o concreto, o asfalto, os carros, tudo isso altera o clima, né? Ele aumenta a absorção de radiação e aumenta o calor. Esse é um mapa do dia 6/10, em que a temperatura no centro de São Paulo é de 35,8. Aqui, numa área periférica, mas de também bastante adensamento urbano, você tem 36. E nessa área mais ao sul, uma área com mais vegetação, entre as lagoas, com menos densidade urbana, você tem 27 graus, ou seja, quase 10 graus de diferença entre uma área urbana adensada e uma área com vegetação e preservação ambiental, de mata, com vegetação, como a gente mostrou ali que a vegetação ela reduz a temperatura, absorve a radiação solar, joga umidade e muda o clima. Beleza? Então hoje, essa foi a aula de hoje. A gente trouxe aqui esses fatores, relevo, correntes marítimas, massas de ar, continentalidade, maritimidade, altitude, latitude, para a gente entender como que os fatores do clima interferem, os elementos climáticos funcionam, para a gente começar agora a avançar aqui no curso, para a gente entender mais a diferença entre tempo e clima, como que eles são formados, quais tipos de clima tem, beleza? Então foi isso, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem sobre as aulas, tragam novas ideias para a gente ir conversando e trazendo mais informações bacanas aqui sobre o clima. Então, até mais, um abraço e até a próxima aula.